Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E nessa semana temos um filme. De vez em quando eu volto à premissa original desse programa de falar de um filme por semana. Aqui estamos nós. Recentemente eu li um livro que eu só conheci o filme, eu sabia que tinha um filme que era muito famoso, muito querido por muitos, que era meio que uma vergonha mim não ter assistido ainda. E aí eu descobri que tinha um livro e por uma série de coincidências eu acabei lendo o livro. Aí eu falei, bom, agora eu preciso assistir o filme, né? E eu vi. E agora, né, nesse momento, dia 17 de abril de 2026, que é a data que eu tô gravando esse programa, é o meu filme favorito de 2026. Ele não é o lançamento desse ano, mas entre todos os filmes que eu assisti esse ano, no meu ranking geral, esse filme está em primeiro lugar no momento, que é Carol, ou Carol, né? É o nome da personagem, é Carol. Aqui em inglês, né, o pessoal fala Carol e não sei o que tem, então eu acabo pegando o hábito. Mas Carol, né, é o nome do filme, é o nome da protagonista. É um filme de 2015, dirigido pelo Todd Haynes, com Cate Blanchett e Rooney Mara como as protagonistas. Só que esse filme é baseado num livro que foi publicado em 1952 e escrito pela Patricia Highsmith. Não sei se vocês ouvem os episódios de livros que eu faço por aqui, mas eu li ela recentemente porque ela escreveu O Talentoso Ripley e muitos outros thrillers psicológicos, e ela também escreveu esse romance, né? Eu vou falar brevemente a sinopse que é, depois eu vou dar um contexto do livro, minhas impressões rápidas, e engatar pro filme e falar minhas impressões. Depois vai ter um comparativo livro com filme e vou entrar no âmbito de spoilers. Esse é o esqueletão do episódio de hoje, mas quando chegar na parte de spoilers eu vou avisar. Vou soltar a vinhetinha que tem aqui, então podem ficar tranquilos, porque esse episódio não vai ter nenhum grande spoiler. Tem uma coisa que é meio que importante, assim, é sobre a resolução do filme, e também é o que faz esse livro se destacar de vários outros da sua época, então eu vou navegar em águas turvas, falar de jeito aberto, e quando chegar na parte de spoilers eu entro mais em detalhes. Mas vamos lá. O filme Carol e o livro, né, que o título original dele é O Preço do Sal. Depois de um tempo ele foi reeditado como Carol, e aqui no Brasil o título dele é Carol, né? A gente vai acompanhar a Therese. É uma jovenzinha que tá morando em Nova York, tentando se descobrir, tentando viver a vida. Ela tem 19 anos, ela trabalha no teatro, ela faz cenários. Quer dizer, ela quer fazer isso, né? Ela tem uma bagagem teórica, mas não tem muita prática. Ela tem um namorado lá que é meio qualquer coisa. E ela tá trabalhando como temporária no final de ano, numa loja. Essas lojas de departamento grandonas que tem vários andares, ela trabalha no andar de brinquedos. E é Natal, é aquela loucura, ela tá lá. Ela não gosta muito disso, mas ela precisa fazer uma grana e tal. Até que um dia aparece uma mulher, linda, loira, mais velha, né? E a Therese fica encantada com essa mulher. Ela vai e quer comprar um presente lá pra filha dela. A Therese atende ela. E aí ela pede pra entregar esse presente. A Therese anota o endereço dela, a mulher vai embora. Elas conversam ali um pouquinho, uma conversa, né, de loja. E a mulher vai embora. E a Therese fica com o endereço dela, faz os trâmites pro presente ser entregue. Mas aí, no livro e no filme é ligeiramente diferente. No livro é em primeira pessoa. Então a gente vê todas as linhas de pensamentos da Therese. No filme precisa ser um pouco mais rápido as coisas. Não rápido no sentido de velocidade, mas os pensamentos precisam ter menos etapas. Então a gente precisa olhar e entender. Não ficar ouvindo, né? Porque não tem monólogo. Então precisa traduzir de um jeito mais rápido. Então no filme a moça loira esquece a luva dela assim em cima da bancada. E no livro a Therese tem uma grande linha de pensamento que ela decide que é uma ótima ideia mandar um cartão de Natal pra essa mulher, que ela ficou encantada. Porque ela tem o endereço anotado, tem o nome, né? Que no caso é Carol. A Carol é essa moça loira incrível, encantadora. Quando eu digo moça, eu quero dizer uma mulher assim no meio dos 30 anos, né? Ela já é casada, ela já tem uma filha pequena. Ela não é super velha, mas ela é bem mais velha que a Therese. Estão em momentos de vida diferentes e isso meio que é importante pra história. E aí com isso, né, tem esse primeiro contato, a Therese fica obcecada com essa mulher. Eventualmente elas vão se falando e vão almoçar juntas, aí uma vai na casa da outra. Quando vê, estão planejando uma viagem juntas, estão apaixonadas. E é um romance lésbico. E aí a gente acompanha o desenrolar de tudo isso, né? Essa é a sinopse básica do livro e do filme. Algumas coisas se diferenciam, mas
o começo e o fim dos dois são o mesmo. Mas agora eu vou falar do livro, né? O Preço do Sal foi publicado pela primeira vez em 1952. A Patricia Highsmith, ela já faleceu, né? Ela nasceu em 1921, faleceu em 1995. E ela foi uma figura muito complexa, por assim dizer. Tinham vários relatos da personalidade dela, que ela era uma pessoa difícil, mas ela era uma boa amiga, mas ela tinha umas opiniões meio polêmicas sobre temas polêmicos. Ela era meio paranoica porque aparentemente ela era homossexual, numa época que isso era um crime, então ela era um pouco paranoica de descobrirem que ela era lésbica. Ao mesmo tempo que ela tem uns momentos de misandria, assim, ela deixou muito diário. E como ela é uma pessoa contemporânea, tem muitas pessoas que estão vivas hoje que lembram dela, né? Então, tem entrevistas da autora e tal. Mas a Patricia Highsmith, ela fez um nome dentro do thriller, dentro dessa coisa do suspense psicológico, de personagens complicados. O próprio talentoso Ripley, que acabou se expandindo por uma série de 5 livros, é protagonizado pela passiva mais tóxica de todas, uma gay criminosa, psicopata. Eu li só o primeiro livro, é bem bom. Eu acho que eu gostei mais que Carol. Assim, olhando friamente, entre o talentoso Ripley e o Carol, acho que eu me diverti mais lendo o talentoso Ripley, porque o Ripley é completamente maluco, dói das ideias. Eu li, eu falava, não é possível que ele vai fazer isso. Aí ele ia lá e fazia. Aí eu ficava, não é possível que ele vai se safar disso. Aí ele ia lá e se safava. Era divertido. Enquanto que Carol é completamente diferente. Enquanto eu tava lendo, eu meio que tava esperando o momento que o crime ia acontecer. Porque eu fui meio desavisada. Eu sabia do filme, mas eu não sabia detalhes. Principalmente eu não sabia o final dele, que ele é meio famoso por causa do jeito que ele termina. E eu não tinha ideia disso. Eu achava que elas iam cometer crimes e elas não cometem. Então eu já tô falando isso pra vocês não colocarem as expectativas lá em cima. Mas o fato é, antes da Patricia Highsmith ter uma carreira de escritora, ela também foi gente como a gente. Ela também fez vários empregos aqui e ali. E quando ela estava escrevendo o primeiro livro dela, que foi O Pacto Mortal, o Strangers in a Train, que poucos anos depois virou o filme de mesmo nome do Hitchcock, mas enquanto ela estava escrevendo, ela estava o quê? Trabalhando como temporária no Natal, numa grande loja de departamentos. Então ela disse que ela tinha acabado de entregar o manuscrito do Pacto Sinistro. Não sabia muito o que ia ser desse livro, né? E aí ela tava trabalhando lá na loja. Aquela loucura, Natal, criança pra cima e pra baixo, família pra cima e pra baixo, um monte de coisa rolando. E apareceu essa mulher linda, loira, que veio sozinha, ao contrário de todos os outros clientes que ou traziam filho, ou vinha a família inteira, ou tava o casal. Era uma mulher que tava sozinha. E ela foi comprar uma boneca pra filha dela. E elas conversaram ali muito brevemente. E a Patrícia disse que essa mulher emanava luz. Era um negócio assim que ela perdeu o rumo quando viu essa mulher. E aí ela anotou o endereço e ela guardou esse endereço na cabeça dela. E aí ela chegou na casa dela depois daquele dia de serviço. E ela ficou pensando nessa mulher. E aí ela meio que escreveu o esqueleto inteiro do livro em coisa de 2 horas. Ela descreve aquilo como se fosse um sonho febril. Que ela começou a escrever e não conseguia parar. E quando ela viu, ela tinha um esqueletão assim da história pronto em algumas horas. E aí no dia seguinte, quando ela acordou, ela percebeu que ela estava com catapora. Então realmente foi um sonho febril que fez ela escrever esse livro. Depois é claro que ela refinou essa história e tomou mais tempo pra escrever depois que ela tava sarada, né, dessa catapora. Mas ela não foi atrás dessa mulher, não aconteceu. A história do livro Carol não aconteceu. A premissa aconteceu. E algumas das coisas do romance é meio que baseado num romance que a própria Patrícia teve na vida real com uma mulher que ela era divorciada e tinha uma filha. E teve uma batalha judicial pela guarda da menina parecida com o que acontece com Carol. Então esses 2 elementos meio que são baseados na vida dela, mas ela também expande, né, pro romance ser o romance, né, pra ter um livro ali, com começo, meio e fim, um conflito, várias coisas que acontecem. Só que aí teve um probleminha quando ela foi mandar esse manuscrito pro editor dela, ele não quis publicar, porque, né, um romance lésbico nos anos 50. Vamos lembrar que estamos na década de 50, bem no comecinho. Aí foi pra um lado, foi pro outro, acabou sendo publicado com o pseudônimo de Claire Morgan.
E assim ficou por muito tempo. Parece que tinha, assim, um diz que me diz que poderia ser ela, mas ela negava. Ela era meio paranoica com esse negócio de tirarem ela do armário. Ela era uma pessoa complicada e tal. Esse livro vendeu bastante, principalmente depois que ele saiu em edição de bolsa, acho que nos anos 80. Eu não entendi muito bem se era Estados Unidos ou Inglaterra, porque a Europa, como um todo, costuma ter uma recepção um pouco melhor de coisas que são diferentes. E eu digo isso de um jeito amplo, e eu digo isso até atualmente, não só pra diversidade, mas pra qualquer coisa que fuja de um formato muito tradicional. A Europa costuma ter uma recepção melhor do que o público médio norte-americano. Mas o livro Carol vendeu bastante. Na época o título era O Preço do Sal. E em 1990, já no final da vida da Patricia Highsmith, ela concordou em fazer uma edição com o nome dela, mudou o título para Carol, e ela escreveu um pós-fácil contando dessa história, né, que eu falei. Tudo isso no pós-fácil. A edição brasileira da LPM Pocket tem esse texto também, dela explicando o processo de criação dela e das cartas que ela recebeu nesse meio tempo, né? Mesmo que ela estava escrevendo sob pseudônimo, as pessoas encaminhavam a carta pra editora e ela acabava recebendo. Ela respondeu várias. E aí ela comenta um pouco do final do livro também. Por isso que o pós-fácil fica depois que você terminou de ler o livro, não é no começo. Mas uma coisa que eu falei que é meio que um spoiler, mas que não é tanto, é que assim, naquela época, como eu disse, em muitos lugares do mundo era crime você ser gay, ser lésbica, enfim. Mas isso não impedia as pessoas de serem, ou de escreverem sobre. Só que era meio que assim, uma coisa que acontecia muito é que personagens LGBTs, eles eram punidos. Como se fosse uma coisa errada. Mesmo que viesse de escritores LGBT, sempre tinha uma punição. Às vezes era algum autoflagelo do autor, ou às vezes era alguma exigência da editora, do tipo, seu livro só vai ser publicado se o casal não puder ficar junto. Seu livro só vai ser publicado se o casal tiver um final trágico. Geralmente envolvia morte, seja auto-infligida ou acidental, ou causada por terceiros, ou o personagem ficava maluco, perdia a razão, acabava se perdendo nisso, ou existia alguma prisão. E essa prisão pode ser literalmente a cadeia, pode ser uma instituição, no caso da loucura, ou pode ser uma prisão social, né? Um casamento que não te deixa sair, um convento, alguma outra restrição social que você não pode ser você mesmo e que impede que o casal fique junto. Então, era esse geralmente o desfecho de qualquer livro LGBT. O personagem LGBT precisava sofrer e precisava ter um final trágico. E não é o caso desse livro. Não vou entrar muito mais em detalhes, mas não tem um final trágico. Apesar que a Carol é punida, sim. E eu acho isso bem interessante. Acho que no filme fica muito mais claro do que no livro. Mas no livro também é uma questão, também é um tema presente. A Carol é muito mais punida que a Therese. Mas no final elas não estão presas a nada. E estão vivas também, o que, né, bom pra todo mundo. Esse, inclusive, é o único livro da Patricia Highsmith que ninguém morre. Porque, como eu disse, ela é uma autora de suspenses policiais, de thrillers psicológicos, então sempre tem um crime rolando, alguma coisa acontecendo. Mas enfim, aqui em Carol, ninguém morre. Isso não é um spoiler. Eu acho que não. É um romance, né, gente? Você não lê um romance achando que alguém vai morrer. Mas eu comecei a ler o livro da Patricia Highsmith achando que alguém ia ser maluco. E não é o caso. Assim, a Therese é obcecada pela Carol? É. É esquisito às vezes? É. Mas quem nunca teve apaixonado? Que atire a primeira pedra. Na verdade, é muito essa coisa do primeiro amor. Como no livro a gente tá na cabeça da Therese, tudo é muito intenso. E assim, às vezes é irritante. Às vezes você percebe como ela tá sendo boba e burra. Mas, quando eu lembro da primeira vez que eu fiquei apaixonada, quando eu era novinha, quando eu tinha a idade da Therese, beleza, eu consigo me colocar no lugar dela. Eu consigo passar um pouquinho de pano pra ela. Ai, tem uma hora que ela compra uma bolsa caríssima, que é tipo metade do salário dela, pra dar de presente pra Carol, que é uma mulher rica. Ai, coitadinha. E ela nem acha a bolsa tão bonita assim, mas ela aceita. Ela fala, você não devia ter gastado tanto dinheiro comigo. Ela fala, não. Eu olhei pra essa bolsa e pensei em você. E aí a Carol tem um quarto cheio de bolsa na casa dela, mas beleza. Enfim, né? Enquanto a Carol, ela tá em outro momento da vida. Ela tá passando por um divórcio. E passando por esse divórcio, eventualmente vai ter o assunto da guarda da filha dela.
E o marido dela meio que vai fazer a vida dela no inferno, porque descobriu, né, que a Carol tinha um interesse em mulheres. A Therese não é a primeira. E num primeiro momento ele quer meio que usar isso pra fazer ela voltar com ele. E quando ela fala, não, eu quero o divórcio, não quero mais, quero viver minha vida, ele fala, então tá bom, então a nossa filha vai ficar comigo. E aí ele usa meio que o argumento de que ela tem relacionamentos imorais pra conseguir a guarda da filha e separar a filha. Então a Carol tá passando por isso. Uma grande barra, um grande negócio. O marido dela, além de ter um nome horrível, que é Harge, o nome dele, que diabo de nome é Harge? Ele meio que bota um detetive atrás delas pra ficar gravando elas, pra ter prova no tribunal, pra conseguir a guarda. Então, assim, tem 50 mil coisas na cabeça da Carol. Mas ela tá fascinada pela Therese, ela gosta dela, gosta de passar tempo. Acaba sendo meio que um motivo pra ela tirar a mente dela desse tanto de problema que tem nos ombros dela. Enquanto a Therese tá tipo, meu Deus, ela me notou, mas será que ela gosta de mim? Ai, ela respondeu de um jeito meio esquisito essa frase. Será que eu falei alguma coisa errada? Será que de repente ela me odeia? A Therese é muito insegura. E, que nem eu falei, às vezes dá uma irritada, né? Mas, enfim, quem nunca teve 19 anos na vida? Então é bem interessante ver a dinâmica das duas. Por isso, né? Por elas estarem em momentos diferentes da vida, elas terem coisas diferentes a perderem com isso tudo. Mas também dá pra perceber que é tudo muito intenso que tem entre elas e tudo acontece num espaço muito curto de tempo. Não quero cair em estereótipos, mas é um relacionamento que avança muito em, 4 meses, assim. Tudo é muito intenso. O livro é bem tranquilo de ler, por mais que seja uma obra com mais de 70 anos. Não tem muita coisa esquisita nas frases. Ele só é um pouco lento. Ele demora um pouco pra engrenar. Da metade pro final eu acho mais legal, porque acontece bem mais coisa e o relacionamento tá andando mais, enquanto no começo tá meio que aquele negócio. Ai, será? Ai, nossa, ela olhou pra mim. Ai, a gente vai almoçar. E a Therese se resolvendo com o namoradinho dela lá, que fica enchendo o saco. A partir do momento que elas vão viajar, porque acontece isso também, elas mal se conhecem, vão fazer uma viagem de cruzar o país junto. Ai, o amor é lindo, né? Mas depois que elas começam a viagem, fica bem mais interessante o livro. Mas assim, no geral eu gostei bastante, mas enquanto eu tava lendo, eu tava gostando muito. E lia bastante, mas enquanto eu não tava lendo, eu não pensava muito nele. Eu comecei a pensar muito mais no livro depois que eu vi o filme. Que o filme eu gostei muito. Inclusive, eu ouso dizer que eu gostei mais do filme do que do livro. Mas o livro é um livro bom. Fica aí a recomendação se vocês quiserem ler. É um bom romance, tem essa coisa dele não ter um final trágico e que foi uma coisa que marcou muito ele e tornou ele meio que um clássico LGBT. Aqui no Brasil, ele chegou, mas não chegou muito. Eu não tinha ouvido falar desse livro até muito recentemente, quando ele surgiu na votação de um clube do livro que eu tenho com minhas amigas. E aí eu falei, nossa, é do filme. Nem sabia que tinha e nem sabia que a autora era a mesma do Talentoso Ripley que a gente leu 6 meses atrás. Mas lá fora, pelo que eu ouvi, ele é bem mais conhecido, assim, nesse nicho, né? Principalmente de lésbicas. E vale a pena ler, se vocês tiverem um contato, se vocês tiverem a curiosidade. Assim, se o filme tá muito fresco na cabeça, não sei se vale tanto ler. Porque, assim, é bem fiel tudo. E às vezes pode parecer repetitivo, pode parecer um pouco mais lento. Não sei se lento, mas mais truncado. As coisas demoram um pouco pra engrenar. Agora, se faz tempo que você viu o filme, ou se você não viu o filme ainda, recomendo o livro, eu acho bem bacana. 2 anos depois que a Patricia Highsmith faleceu, a Phyllis Nagy, que era amiga dela, e ela também é roteirista, ela faz teatro, né, faz roteiro de peças de teatro, ela é dramaturga, tava procurando essa palavra. Enfim, ela começou a trabalhar no roteiro pra adaptar Carol. E o fato dela conhecer a Patrícia ajudou bastante, assim, nela trabalhar nesse roteiro. E aí, eventualmente, surgiu gente interessada em fazer o filme, mas aí ele ficou meio que no inferno do desenvolvimento por mais de uma década. Tinham pessoas interessadas no projeto que entravam no projeto, só que ele não andava, não encontravam financiamento, até porque se já é difícil financiar um filme LGBT, imagina um filme LGBT que as 2 protagonistas são mulheres. É, duplamente difícil. Até que, eventualmente, foi se juntando à equipe do filme, e em 2015 ele foi lançado.
teve lançamento no Festival de Cannes. A Rooney Mara ganhou o prêmio de melhor atuação. Na verdade, ela empatou com a Emmanuelle Bercotte, do filme Meu Rei, que eu não me recordo da existência dele, mas a Rooney Mara ganhou esse prêmio em Cannes. O filme deu uma passeada na temporada de premiações de 2016, do Oscar, de Globo de Ouro, essas coisas. Eu lembro de ver o filme lá. Eu lembro dessa época, eu já acompanhava. Eu não sei porque eu não vi, porque era um ano que eu acho que eu assisti todos os indicados do melhor filme. Quem que ganhou em 2016? Foi Moonlight? Nossa, foi o ano de Spotlight. Definitivamente foi um ano do Oscar. Nossa, foi muito flopado esse Oscar, gente. Como é possível? Quase nada envelheceu tão bem assim. O que deixa ainda mais bizarro, porque esse foi um filme que ele ganhou várias indicações. A Rooney Mara foi pra atriz coadjuvante, mesmo ela dividindo o protagonismo com a Cate Blanchett e tendo até mesmo mais tempo de tela, mas que eles escolheram deixar a Cate Blanchett como principal, porque é nome maior e tal. E o filme ganhou várias indicações, inclusive melhor roteiro adaptado, que é o primeiro e único roteiro que a Phyllis Nagy fez pra cinema e conseguiu a primeira indicação dela no Oscar. E na época teve uma certa controvérsia dele não ter sido indicado nem pra direção, nem pra melhor filme. Porque não é como se tivesse assim, nossa, é que tinha muito filme bom, então não tinha espaço pra eles. Não é isso. Porque naquele ano tava competindo Spotlight, que ganhou, The Big Short, que é aquele A Grande Aposta, Ponte dos Espiões, Brooklyn, aquele da Saoirse Ronan, que eu gosto desse filme. O Perdido em Marte, O Regresso, O Quarto de Jack e Mad Max Estrada da Fúria, que é o vencedor moral daquele ano. E nossa, gente, cabia muito Carol aqui indicada a melhor filme. Se já é difícil um filme com uma mulher protagonista conseguir destaque de público, crítica e aclamação e tudo, imagina um filme com duas mulheres protagonistas e as duas são lésbicas. É tipo uma ameaça tripla. Mas enfim, o fato é que o filme está aí, é aclamadíssimo, é muito mais lembrado do que qualquer um desses filmes que foi indicado ao Oscar de melhor filme de 2016, com exceção de Mad Max Estrada da Fúria, que é uma obra-prima dos nossos tempos, mas enfim. E eu finalmente assisti esse filme e eu amei. Eu achei uma coisa linda, porque, assim, o livro eu falei que ele tem um ritmo meio... Não que ele seja lento, porque acontece muita coisa, mas tem muita coisa que é passada muito rápido. E tipo, uma página já mudou e uma página ela já tá em outra cidade. Eu imagino que a Patrícia não queria ficar descrevendo muito detalhes e elementos do romance, detalhadamente, mas a impressão que eu tenho é que muita coisa acontece no livro em pouco tempo, enquanto no filme é o contrário. Dão uma boa cortada em muita coisa, uma boa sintetizada em muita coisa, uma reduzida na quantidade de personagens coadjuvantes, que já não são muitos, mas dá uma enxugada nisso, e focar nas duas, de maneira meio que igual, porque no livro a gente tá na cabeça da Therese, e tem muita coisa que a gente não sabe da Carol, ou que a gente descobre porque ela ouviu falar, ou porque a Carol contou em cartas, porque eventualmente, nessa viagem que elas vão fazer, vai acontecer uma situação que elas vão precisar se separar. E a Therese fica sem ouvir da Carol por um bom tempo, justamente porque ela tá lidando com essas coisas do divórcio e com a guarda da filha dela, que a gente descobre depois, né, que no momento a gente não sabe o que aconteceu. Depois a gente descobre que era meio que isso. No filme a gente sabe o tempo todo que é isso. Isso não é um mistério pra gente. Desde o começo a gente já sabe quais as coisas da Carol que estão em risco, como que era a vida dela, como que era o relacionamento dela com o marido dela. O marido dela é menos babaca no filme do que no livro. Então a gente tá com as duas meio que ao mesmo tempo e não existe esse suspense do tipo, pra onde a Carol foi, o que está acontecendo, porque ela me abandonou, ela me odeia, que é o que acontece na cabeça da Therese nessa parte do livro. E eu acho isso muito bom, porque é um jeito de adaptar muito do monólogo que acontece na cabeça da Therese de um jeito que a gente consegue visualizar e entender através de um olhar, através de um jogo de cena, de um corte, uma coisa que ela demorou uma página, assim, pra chegar na linha de pensamento. Então, tem coisas que são simplificadas, que nem eu falei no livro, a Therese resolve fazer um cartão de Natal pra Carol e ela passa algumas páginas descrevendo a linha de pensamento dela e
como ela fez isso, e ela mandou, e depois a Carol respondeu, e elas foram se falando. Enquanto que no filme é uma coisa muito mais visual. Você vê que ela deixou a luva ali, e ela vai entregar a luva. Ela vai mandar a luva pelo correio, e elas acabam se conversando. Ela agradece, fala, ai, vem aqui tomar um café. E aí, né, o resto é história. São soluções que simplificam o processo, mas que vão ter resultados iguais pra história, até porque o começo e a última cena são iguais, são ipsis literis praticamente do livro. E aí o meio toma algumas liberdades. Eu amo como ele é filmado, como tem muita coisa que a gente vê numa posição quase de voyeur, assim, entre janelas, tipo, a câmera tá meio que fora da casa e a gente tá observando elas através da janela. Ou tá dentro da casa, mas tá num outro cômodo e existe um enquadramento, assim, que coloca elas distante da gente. Ou quando tem outros personagens, geralmente o namorado da Therese e o ex-marido da Carol, quando eles estão conversando, tem sempre barreiras entre eles, como que pra simbolizar que, tipo, existem ruídos naquela comunicação, eles não estão em sintonia. Eu tava vendo umas análises hoje sobre o uso do cigarro, que era uma coisa que eu não tinha reparado. Quer dizer, eu tinha reparado que elas fumavam muito. No livro também, toda hora elas estão com cigarro na mão. Mas no filme, isso tem um uso meio estratégico, que elas fumam muito quando elas estão nervosas, ou quando elas estão numa posição de flerte ou de indecisão, de insegurança. Mas quando elas estão felizes, elas não estão fumando. E aí, isso é uma coisa bem legal de reparar. Quando eu for rever, eu provavelmente vou reparar nisso também. Vou reparar mais no uso de cores, que agora eu não lembro exatamente. Eu lembro muito verde. Eu lembro de muita coisa verde nesse filme. Mas aí eu já não sei se é uma memória fabricada, porque ele tem um filtro meio amarelado, assim. Ah, eu acho tão bonito. E ele é um filme mais lento, meio que ao contrário do livro, porque no livro acontece coisa atrás de coisa, não tem muito respiro entre as coisas que acontecem. O filme toma o tempo pra você respirar, pra você ver a reação delas com cada coisa que acontece, na conversa delas, como que cada uma reage a cada coisa. Existe um tempo ali pra você absorver, pra você passar com elas. Tem essa coisa da ambientação também, os anos 50. A trilha sonora desse filme é muito boa. E pra mim o maior destaque é a atuação da Cate Blanchett. Essa mulher tá incrível, ela já é incrível, ela já é uma das minhas atrizes favoritas. Mas aqui, o que ela faz só com o olhar, assim, tipo, na conversa, ela tem toda essa segurança, assim, de uma mulher bem resolvida, de uma mulher mais velha. Eu acho que aumentaram um pouco as idades das duas, né, que no filme parece que a Therese tem 21 anos. E a Carol parece já tá na casa dos 40, mas a diferença entre elas continua, né, independente. Então a Carol tem esse ar, assim, de uma pessoa decidida, de uma pessoa que sabe o que quer, de uma pessoa com uma posição confortável na sociedade, financeiramente confortável. Mas aí quando elas estão conversando, vem uma insegurança nela, seja no flirt, assim, que ela não tem certeza se ela consegue ir, ou quando fala da filha dela, e você percebe, assim, só numa mudança de olhar, ela vindo à vulnerabilidade, depois voltando à máscara dela. É uma atuação muito sutil. Não é uma atuação de gritar, de chorar, de fazer mil e uma coisa, e fazer mil caras e caretas, e catarro escorrendo no público. É uma atuação muito sutil, mas muito, muito boa. E a Rooney Mara também tá boa, não tenho o que falar. É que assim, a Therese, ela não é tão fascinante quanto a Carol. É culpa da própria Therese, no livro principalmente, que ela bota a Carol num patamar tão lá em cima que, sei lá, eu também já tava imaginando ela como a Cate Blanchett, não consigo imaginar de outro jeito. Ela caiu como uma luva nesse papel, eu não consigo imaginar nenhuma outra atriz fazendo esse personagem. Eu consigo imaginar outras meninas fazendo a Therese, mas a Carol é a Cate Blanchett. Mas as duas estão ótimas. Assistam o filme, principalmente se for Natal. Se você tá ouvindo esse episódio no futuro, tá perto do Natal, você quer um filme de Natal que não é tão óbvio assim. O começo dele se passa na época do Natal, a Therese usa um chapéuzinho de Papai Noel e tal. Uma cena bem famosa, que é bem no comecinho do filme. Vale a pena contar como filme de Natal. Ele tá disponível no Prime Video, no momento da gravação desse podcast. Ele vai e volta da MUBI o tempo todo. Tanto que tá na minha lista há anos. E aí, quando um filme que tá na sua lista vai sair de cartaz na MUBI, eles mandam um e-mail. Falam,
esse filme vai sair, você tem tantos dias pra ver. O que eu acho ótimo. Mas aí eu ignorava. Aí o filme ficava fora. Aí quando volta e tá na sua lista, ele manda um e-mail também. Fala, aquele filme que você queria ver, lembra? Carol? Voltou aqui pro nosso catálogo. E aí eu vivi um ciclo de esse filme entrar e sair da MUBI, acho que umas 3 vezes. Faz muito tempo que eu quero ver ele. E eu não sei porque eu não via. Porque eu fui tonta. Porque, né, como vocês podem ver, eu gostei bastante. Mas também, pesquisando aqui pra fazer esse vídeo, eu achei o filme inteiro dublado no YouTube. É só procurar Carol, o filme completo dublado, que vocês vão encontrar lá no YouTube. Fazendo rapidamente uma comparação de livro versus filmes antes de entrar pra parte de spoilers, o jeito que o filme começa é diferente do jeito que o livro começa. O filme, ele começa do final. Na verdade, a primeira cena é meio que um prelúdio da penúltima cena do filme. Então, começa com elas no futuro, conversando, um encontro que elas têm. E aí a Therese sai desse encontro e fica muito pensativa. E aí ela começa a pensar desde o começo. Aí a gente tem o filme em ordem cronológica, desde quando elas se conheceram, todo o relacionamento delas, até chegar naquele momento do começo do filme. O livro não, o livro começa com a Therese trabalhando na loja e achando ruim tudo, e pensando se ela vai ter uma carreira, e ela tem 19 anos, sofre tanto e tal. E aí, eventualmente, ela conhece a Carol e começa as coisas em ordem cronológica. Então, não tem brincadeiras com linhas temporais, nem nada disso. É bem simples no ponto de vista de narrativa. A profissão da Therese é diferente. No livro, ela é uma cenógrafa. Ela faz cenários para peças de teatro, enquanto que no filme ela é uma aspirante a fotógrafa. O que é interessante, por mais que eu gostava de ver no livro a descrição dela conversando com o pessoal sobre teatro e fazendo as maquetes dela, e quando ela tá viajando também ela tá pensando nas maquetes, compra papelão pra fazer maquete, aí dobra a maquete, bota na mala, vai embora. Pro filme, ser fotógrafo é uma coisa mais, não só visualmente mais interessante, mas também mais fácil de resolver e também útil para ser adicionada à narrativa, porque não, as fotos que a Therese tira acabam revelando como ela vê a Carol. Então a gente vê desenvolvimento de personagem através das fotos que ela tira, do jeito que ela fotografa. O cuidado que ela tem com isso reflete o cuidado que ela tem com a Carol e também com o andamento do relacionamento delas. Então é uma decisão bem legal de transmitir páginas e páginas de linhas de pensamento em poucos segundos de filme. Que nem eu falei também, a parte do divórcio da Carol é bem mais presente no filme. A Carol, como um todo, a gente consegue entender muito mais ela no filme do que no livro, que a gente só vê o ponto de vista da Therese, e ela é bastante endeusada, e até que em um momento a gente não sabe o que tá acontecendo. No filme a gente sabe o tempo todo o que tá acontecendo, e pra mim isso melhora muito o personagem da Carol, deixa ela muito mais humana, e a gente percebe que ela tem muito mais a perder em tudo, o que faz o final ser ainda mais recompensador. Uma cena, imediatamente antes da cena final, ela é ligeiramente diferente no livro. E eu acho que talvez no livro dê pra entender melhor a linha de pensamento da Therese do que no filme. Eu acho que é o único momento do filme que eu fiquei meio assim, do tipo, o que tá acontecendo? Mas depois dá pra entender por que ela tomou a decisão que ela tomou e o que aconteceu. E a última cena é idêntica no livro e é maravilhosa. Então vamos agora pra parte de spoilers. Se você viu até aqui, obrigada, me siga nas redes, @lalariland no Blue Sky, @filme.da.semana no Instagram. E semana que vem estamos de volta. Agora, se você viu o filme, ou se você não se importa com spoilers, continua que temos mais uns 5 minutinhos de episódio aí. Aviso, essa sessão contém spoilers. Aviso, essa sessão contém spoilers. Você foi avisado. Não sei se eu fui muito eficiente em me desviar dos spoilers, mas eu acho que, pra quem não tem contexto, talvez não estrague, porque eu penso muito sobre o que caracteriza um spoiler quando você não tem um contexto da obra pra saber o quão impactante é aquilo. Tipo, não é falar, o protagonista morre. Isso, de fato, é uma sacanagem de falar. A não ser que seja, sei lá, um filme muito antigo, tipo Titanic. Falar que o Jack morre no Titanic não é um spoiler. É uma coisa que todo mundo sabe. Enfim, estou divagando.
Gosto muito da cena final desse filme. Resumindo muito resumidamente, se você não viu o filme, mas está aqui de qualquer jeito, o que acontece? Eu vou te falar. Elas estão viajando, elas estão muito apaixonadas, mas aí elas descobrem que tem um detetive no pé delas, gravando conversas delas pra usar como prova no tribunal pro marido da Carol conseguir a guarda total da filha. Aí a Carol fica enfurecida e volta pra Nova York, que é onde elas moram, e fala pra Therese, fica aqui que eu já volto, vou lá resolver, e aí eu já volto, a gente continua a nossa viagem. Só que aí a mulher some. No livro ela some, a gente não sabe o que acontece com ela, a gente sabe através de algumas cartas, mas ela fica meio elusiva, assim, ela não quer falar muita coisa porque ela tá com medo de ser grampeada, ela não atende telefone, tá no meio de uma situação muito complicada pra ela. E a Therese fica achando que ela não ama mais, não sei o que tem, não sei o que lá. No filme, a gente vê muito mais o lado da Carol do que da Therese. No que a Carol volta, a gente acompanha ela. A gente acompanha as discussões dela, os dilemas dela. Inclusive, tem uma cena muito boa, que é quando ela percebe que não tem como ganhar. Se ela conseguir alguma coisa, ela vai ter que se esconder pra sempre. Então ela meio que vira pro marido dela e fala, beleza, você quer a guarda total? Fica. Mas eu quero ter direito de visita. Vamos resolver isso aqui agora. Vai ser muito melhor que se a gente for pro tribunal, as coisas vão ficar feias e não quero que isso aconteça. Mas eu não vou ficar me escondendo pra sempre. E aí dá a entender que é isso que acaba sendo acordado, que ela consegue algum tipo de acordo assim. No livro não fica tão claro o que acontece, mas fica claro que ela não tem mais a guarda da filha dela. Não que ela abre mão, mas que ela percebe que vai ser uma coisa um jogo muito sujo, uma exposição muito grande. E pra ela ter alguma coisa, ela vai ter que se humilhar demais. E aí ela quer viver a vida dela da melhor maneira possível, que dá pra viver na época. Ela não quer se esconder. Ela não quer que alguém tenha um controle, né? Querendo ou não, o marido dela tava tentando exercer uma forma de controle sobre ela, né? Usando a filha dela. Então, por isso que eu comentei lá no começo que a Carol sofre bastante as consequências, né, da escolha dela. Ela é punida por ter um relacionamento com uma mulher. Isso tudo acontece principalmente por causa disso. Mas eu acho, observando o comportamento do marido dela, eu acho que independente, ele ia achar algum motivo pra encher o saco dela e pra conseguir a guarda da filha pra mexer com ela. Ela tivesse uma amante mulher ou um amante homem, ele ia tentar usar a carta da imoralidade independente. Porque, né, nenhuma mulher pode ter a liberdade sexual nenhuma, né? Mas, dado esse contexto muito específico, né, ela é a personagem que é mais punida por seguir o coração dela. Enquanto que a Therese não tem punição nenhuma. Ela volta, ela tá triste porque elas perdem contato, né? Tanto no livro quanto no filme, elas ficam um tempo sem se falar. A Therese fica triste, mas ela continua vivendo, continua flertando aí com umas moças aqui e ali. Até que eventualmente elas se reconectam e conversam sobre a vida, sobre as coisas, sobre o que elas viveram. E no final, né, tem a última cena, que é a da Therese indo encontrar com a Carol no restaurante. E quando a Carol vê que a Therese foi, porque antes elas tinham conversado sobre, mas a Therese tava meio assim, ela tava tristinha, ela tava com o coração partido. Não que ela tava se fazendo de difícil, mas ela tava confusa sobre o que ela deveria fazer. E a Carol falou, tipo, mais tarde eu vou estar em tal lugar, vai lá me encontrar, vai ser legal. E a Therese fica, não sei se eu vou, tenho um outro compromisso, não sei o que tem, não sei o que lá. E aí no final ela acaba indo e elas acabam se encontrando. Mas, tipo, acaba aí. Essa é a última cena. Ela entra, assim, de supetão no restaurante procurando a Carol. Aí quando ela acha a Carol, elas trocam um olhar, assim, aí vai uma em direção à outra e o filme acaba. O livro acaba exatamente desse jeito. E eu acho um ótimo final, porque assim, elas vão se reconciliar? Pode ser que sim, pode ser que não. Se elas se reconciliarem, elas vão ficar pra sempre juntas e os biógrafos delas vão falar que elas eram melhores amigas que moraram junto a vida inteira? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que tenham sido 2 anos intensos, incríveis, mas que eventualmente acabou? Também pode ser. A gente não sabe. Então a gente pode imaginar o que a gente quiser. E essa é a beleza do final aberto. Não existe uma explicação, não existe uma certeza. Cada pessoa vai ter uma interpretação e isso é lindo, isso é incrível. Qualquer uma dessas possibilidades que eu citei são ótimas possibilidades, porque elas estão vivas e elas estão livres para viver a vida delas, seja juntas
ou não. E essa é a melhor mensagem desse filme, que vai falar sobre tantos temas e falar tão bem, e de um jeito tão bonito, tão poético. É um filme muito bonito. Várias imagens belas. Bem bom, gente. Era isso, acho que eu tinha pra falar. Eu queria enaltecer o final, por isso que eu puxei os spoilers aqui, porque eu gosto muito desse final. Eu sou muito defensora dos finais abertos. Finais abertos com encaminhamento, assim, que pode ser que sim, pode ser que não, mas elas estão bem, mas elas aparentemente estão felizes. Mesmo que tenha sido um caminho árduo até elas chegarem ali. Isso também não quer dizer que elas não vão enfrentar outros caminhos árduos pela frente. A vida é cheia de coisa. O filme se passa num recorte de tempo minúsculo, acho que coisa de 5 meses, delas se conhecerem até esse encerramento, assim. Então, bem bacana, bem legal. Amei o filme, recomendo demais. Se vocês tiverem oportunidade, assistam Carol, leiam um livro. E é isso. Já deixei as redes sociais, me sigam lá, me sigam no Instagram. E até semana que vem, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.